Êxodo, capítulo 39. As vestes do sacerdote. E fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário, de azul, e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez efode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fio para estentecer entre o azul e entre a púrpura, entre o carmesim e entre o linho fino, de obra mais esmeralda. Fizeram nele obreiros que se ajuntassem as suas duas pontas de juntavam, e 5 dos artifícios de efode que estavam sobre ele. Era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino, torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras do sacerdônica, engastada de ouro lavrada, com gravuras, dias e selos, com os seus nomes dos filhos de Israel. E pôs sobre as obreiras de efode por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também peitoral de obra de artifício, com a obra de efode, e de ouro azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, ao seu comprimento era 1 palmo a sua largura, e de 1 palmo dobrado, e engastaram nele 4 ordens de pedra, 1 ordem de 1 sardia, de 1 topázio e de 1 carbuncle. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem é de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira ordem é de 1 jacinto, de 1 agata e de 1 ametista. E a quarta ordem é de 1 turquesa e de 1 sardônica e de 1 jaspe, e engastasta no seu engaste de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo o nome dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, gravura do seu cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral caldeiazinhas de igual a medida obra de trança de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as suas obras, 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança, puseram nos 2 engastes, e as suas puseram sobre as obreiras, e efode, defronte dele. E fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas suas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, e estavam junto ao efode por dentro. E fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 obreiras do efode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre 5 dos artifícios do efode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, e a argola do efode com 1 cordão de azul, para que estivesse sobre os 5 artifícios de efode e peitoral, e não se apartasse do efode, como o Senhor ordenara a Moisés.
e fez o manto de efode, de obra do tecido, todo de azul, e colar e manto estavam no meio dele, com um colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse, e nas bordas do manto fizeram romãs de azuis e de púrpura, e de carmesim, e fio torcido. E fizeram também as campainhas de ouro puro, e pondo as campainhas no meio dos romãs para a borda da capa, em roda entre os romãs. Uma campainha e um romã, e outra campainha e outro romã, nas bordas do manto a roda para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino e de obra tecido para Arão e para os seus filhos, e a mistra de linho fino e ornado das tiaras ao linho fino, e calções de linho fino torcido, e cinto de linho fino torcido de azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra ao de bordado, como o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram também a folha da coroa da santidade, de ouro puro, e nela escreveram o escrito, como a gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de azul para o atar a mistra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. O tabernáculo entregue a Moisés. E depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus vasos, os seus colchetes, as suas tábuas e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases. E a coberta de pele do carneiro tinha de vermelho, tinta de vermelho, e a coberta de pele de texugos, os véu da coberta, e a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da propósito, o castiçal puro com as suas lâmpadas e as lâmpadas ordenação, e todos os seus vasos e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, e o altar que cobre os seus crivos de cobre e os seus varais, e todos os seus vasos, e a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, e a sua coluna, e as suas bases, e as cobertas das portas do pátio, e as suas cordas, os seus pregos, e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, e os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram, então Moisés os abençoou. Êxodo, capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação,
e porás nele a arca do testemunho, e cobrirá a arca com o véu. Depois meterá nele a mesa, porá em ordem o que se deve pôr em ordem. Nela também meterá nela o castiçal e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar, o holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás pia entre a tenda da congregação e o altar. Nela porás água. Depois porás pátio ao redor pendurarás a coberta e a porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirá o tabernáculo. E tudo o que ungirá o tabernáculo, tudo o que há nele o santificará, com todos os seus vasos, e será santo. Ungirá também o altar do holocausto, e tudo os seus vasos santificará ao altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirá a pia e as suas bases, santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação. E os lavarás com água, e vestirás a Arão e os vestidos dos santos, e o santificará para que administre o sacerdócio. E também fará debaixo dos seus filhos, e lhe vestirá as túnicas, e o ungirá com o gister o seu pai, para que me administre o sacerdócio. E a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. O tabernáculo e o levantado. E aconteceu no mês 1º do ano, segundo, ao 1º do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs a sua base, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, e meteu as várias arcas, pôs o propositário sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da coberta, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara e a Moisés. Pôs também as mesmas na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal, defronte da mesa, ao lado ao tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiaria aromática, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cobertura da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, ofereceu sobre ele o holocausto e a oferta de madeira, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão
e seus filhos lavaram nela as suas mãos, os seus pés, quando entravam na tenda da congregação. E quando chegaram ao altar, lavaram-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cobertura da porta no pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e toda a sua jornada. Muito obrigada por vocês terem ouvido a palavra de Deus até o final. Se inscreva no meu canal Revestida em Cristo para chegar mais vídeo para vocês. Muito obrigada por tudo. Fique com Deus e até a próxima.